Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade. Programa que é com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível, como todo mundo já sabe. Sabe também que a gente sempre recebe um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver o programa. E hoje nós estamos aqui com a honra, direto de São Paulo, ao vivo, aqui para gravar uma entrevista com a gente, o ator André Tadeu, Olá, que é bom o dia, protagonista principal da peça Uma Flor para Bezerra de Menezes. Obrigado pela presença e pela honra de visitar. Obrigado, nós que agradecemos, a gente está super feliz, porque a gente está trazendo um trabalho super especial para Guarujá, no Teatro Procópio Ferreira, que a gente teve a alegria de visitar e viu que está num excelente estado. Parabéns para Guarujá, que está com um teatro muito... Para nós que somos atores, e no caso a gente vai fazer um musical, 5 atores cantores que cantam ao vivo. Entendi. Então, acústica. Eu estava falando para o nosso promotor que a acústica está tão boa que os microfones só vão aumentar um pouquinho, equalizar com a trilha sonora. Mas nós temos ótimas condições, isso é muito bom. Está aprovado o Teatro Procópio Ferreira. Ainda leva o nome de Procópio Ferreira. O grande Procópio Ferreira, pai da grande Bibi Ferreira, que faleceu mês passado e que nós vamos homenagear, porque a gente vai estar no Teatro Procópio Ferreira e ela vai ser a nossa homenageada desse dia, além do próprio Bezerra de Menezes. Claro. Uma Flor para Bezerra de Menezes é um espetáculo que você já vem sendo encenado já em algum... Com certeza. Essa, na verdade, já é a segunda montagem dele. Esse é um espetáculo que eu escrevi e criei as canções em parceria com o Luiz Antônio Caram já há bastante tempo, já há mais de 10 anos. A gente teve uma primeira montagem há 13 anos em São Paulo, que ficou só em São Paulo. E agora, o ano passado, nós fizemos uma remontagem, ficamos em cartaz no Teatro Bibi Ferreira. Olha só, que coincidência. E no Teatro Santo Agostinho. Fizemos aqui em Santos, fizemos o Centro Português, que tivemos uma casa cheia. Legal. Né? E o nosso promotor que trouxe em Santos agora está trazendo em Guarujá, fizemos Ribeirão Preto, fizemos outras cidades. Para quem não conhece, Bezerra de Menezes é um ícone, né, do espiritismo, né? É um ícone do espiritismo. Ele ele foi uma figura central para que hoje milhões de espíritas possam se reunir em centros espíritas livremente. Porque o Bezerra foi um dos primeiros líderes do espiritismo no final do século passado. E ele lutou muito pela defesa da doutrina contra tanto críticas da Igreja Católica, que não era mais a religião oficial, mas ela era quase como esse poder, né, de quase religião única no Brasil, e os primeiros republicanos que eram positivistas e eles eram contra a liberdade das pessoas se reunirem para cultos espiritualistas e espíritas. Então, houve época em que os espíritas foram presos. Incrível imaginar uma época dessa onde o espírita, que é conhecido pela sua abnegação, conhecido pelo seu desprendimento de coisas materiais, é perseguido, né? Pois é, e o Bezerra foi central nisso. Como o Bezerra? O Bezerra de Menezes, ele foi um grande médico do Rio de Janeiro. Ele era cearense, mas se formou no Rio de Janeiro e fez toda a carreira, se casou no Rio de Janeiro, teve filhos e foi vereador, deputado e administrador da cidade do Rio de Janeiro. Então foi um político de grande projeção no Império e no Rio de Janeiro naquela época. E a peça vai contando exatamente todo o percurso que o Bezerra fez, desde o médico, daquela pessoa que teve formação católica, uma família tradicionalmente católica, como ele mesmo disse, lá no Ceará, uma família de fazendeiros, advogados, políticos, foi para o Rio de Janeiro, virou um médico cético, um cientista, um cara da ciência. A mulher era católica, ele respeitava as crenças dela, mas ele sempre com ceticismo. E aí várias coisas vão acontecendo na vida dele, perdas importantes, e vários amigos médicos, intelectuais, que foram começando a estudar o espiritismo. O primeiro tradutor do Livro dos Espíritos, que é uma
leitura fundamental da doutrina, era amigo dele. Então, ele foi um dos primeiros leitores da tradução do Livro dos Espíritos. Isso nós estamos falando de 1870 e pouco. Uhum. Na década de 70 para 80. Para a gente localizar. Exatamente. Ele, e a gente vai contando a história. Só que o legal é que essa história vai sendo contada de uma maneira musical. Isso. Então, o Bezerra vai narrando todo o percurso dele se transformar em espírita, e nas cenas a gente vai intercalando cenas dialogadas com cenas musicais. Entendi. Que dão uma dinâmica, um colorido, uma emoção muito especial para o espetáculo. Certo. E quando ele se torna espírita, isso ele leva muitos anos estudando espiritismo, e vários fatos vão acontecendo, e a gente vai apresentando esses fatos, que vão para ele dando a confirmação dessa comunicação dos espíritos. E quando ele se torna espírita, aí é para valer. Aí ele vai defender o espiritismo no principal jornal da época, e ele vai defender o espiritismo em palestras públicas, e ele é eleito informalmente o chefe dos espíritas pelos opositores. Nessa época ele já era consagrado como médico. Médico e médico dos pobres. Médico dos pobres. Ele era um médico que tinha um consultório, que atendia todo tipo de paciente, mas ele era também aquele que subia o morro lá, cuidar das pessoas que não tinham condições. André, você falou que você compôs as músicas todas, né? As letras e as melodias. Como foi o trabalho que você fez? Deve ter feito um trabalho de pesquisa aí, texto, até para adaptar a música da época, assim, como é que... Na realidade é o seguinte, qual foi o processo? Eu já conhecia o geral da vida do Bezerra, porque o Bezerra é muito conhecido em São Paulo. Meu pai foi diretor de uma instituição chamada Bezerra de Menezes. Eu via histórias, né, palestras, lia livros. Mas aí eu fui buscar mais a fundo. Então eu fui ao Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, fui ao Ceará, conversei com o pessoal da Federação Espírita do Ceará, o Luciano Klein, que é um historiador, especialista. Fui até quase 300 quilômetros de Fortaleza para a terra onde ele nasceu. Lá no sertãozão, né? Que era Riacho do Sangue. É isso, lá bem sertão. Bem sertão. E há 20 anos atrás, eles estavam começando um museu nas terras do avô do Bezerra, numa casa onde seria mais ou menos onde ele nasceu. Certo. Fui lá, conversei com as pessoas, tentei pegar o máximo de bibliografia. Então, eu fiz 1 ano a 2 anos de pesquisa. E aí, quando eu fui escrever, me veio a inspiração de escrever uma versão musical. Então, eu não sou músico. Apesar de escrever música para outras coisas, eu sou músico intuitivo, na verdade. Me vem a linha melódica e as letras. E aí, eu sento com um amigo músico arranjador, que aí ele vai transcrevendo e vai arranjando, colocar vai a música no papel mesmo. Não, e ele produz. O Luiz Antônio Caran, inclusive, ele, que é o meu parceiro aí na produção musical, ele é o tecladista da Fafá de Belém. Inclusive, já esteve aqui na Baixada com a Fafá. Que legal. Com promoção do próprio Fernando, que está nos promovendo aqui. Que legal. Eu queria pedir para o Fábio colocar na tela o cartaz, que está lá no meio das fotos. Você tem aí, Fábio? Só para localizar o telespectador. Tá lá. Isso. Só para localizar o telespectador, para a gente está conversando aqui, o papo vai indo tão bem. Exatamente. A gente acaba até deixando de falar da data, né? Que é dia 30 do 3, sábado, 20 e 30. E que tem todos esses pontos de venda no Guarujá, em Vicente Carvalho, Santos. São vários pontos de venda, a gente até vai falando, né? No Guarujá tem a camisetaria Bumerangue, o Shopping Ferryboat, que fica lá no terminal de ônibus. Em Vicente Carvalho tem a loja Talismã, no Cris Shopping também, que fica no Cris Shopping, né, aliás. Isso. Em Santos tem a loja Retromania, que fica no Praia Mar. Depois, no Shopping Balneário, tem a loja Tech Shop. E em Santos também a livraria Pingo de Luz, na Marechal Deodoro, ali no Gonzaga.
Então, são vários pontos. Ó, Guarujá, o Shopping Ferryboat. Em Vicente Carvalho, o Cris Shopping. Você vai procurar a loja lá que vai achar. E tem ingresso na NET também, NET que também. é a bilheteria eletrônica. Certo. E também tem lá no próprio Procópio. Né? Próprio, agora, o que é legal é o seguinte. Pode tirar, Fábio. As pessoas têm as condições de comprarem antecipadamente a um preço promocional. Isso. Então, elas podem entrar em contato, né? Tem o nosso telefone que está passando aí, que é o 988420251. Isso. O telefone da Na realidade, Na realidade, as informações que eu tenho hoje, no dia que a gente está fazendo essa entrevista, é que já tem mais de metade da casa já esgotada. Isso, e como as pessoas sempre pegam, no última semana, pode ser que se a pessoa for esperar, talvez não tenha ingresso no dia. Então, vale a pena ela ligar e garantir, especialmente se ela é uma pessoa interessada em espiritismo. Certo. Os estudantes de espiritismo, simpatizantes, porque você sabe, Valdir, que o Bezerra de Menezes é uma figura muito conhecida, o nome, a figura, a entidade espiritual, muita gente se liga com ele, por quê? Os espíritas entendem que o Bezerra, ele depois do desencarne, tem um trabalho de cura espiritual, tal. Muita gente recorre a ele, mas pouca gente sabe que ele foi uma figura importante na história do espiritismo e do Brasil mesmo. Exato. Eu estava te contando o seguinte, você imagina político, jornalista, médico, líder espírita, foi administrador da cidade do Rio de Janeiro e, acredite, você pode imaginar um administrador da cidade do Rio de Janeiro morrendo pobre? Não dá para, principalmente nos dias de hoje, né? Mas nem naqueles dias. Ele morreu em 1900 e no jornal os amigos dele, cronistas famosos, falam: meu amigo Bezerra, você foi administrador da cidade do Rio de Janeiro, tanta coisa se falou de você, mas no final você deu a prova final da sua honestidade, morreu pobre. Onde que no Brasil um político morre pobre? Era a indagação deles. Eles tiveram que fazer uma campanha dos amigos do Bezerra para ajudar a família nesse momento, para você imaginar, porque ele era... E a gente vai contando essa história de desprendimento, de caridade e de fé. É como você falou, é um ícone para quem é espírita, né? Para quem segue a doutrina espírita. Logicamente que ninguém em Guarujá, aqui da região, vai querer perder um espetáculo desse, mas é também uma boa oportunidade para conhecer uma pessoa do bem, mesmo que a pessoa não seja da doutrina. Valdir, eu acho que você falou tudo. Você pode não ser espírita. Exato. Inclusive, tem alguns parentes de alguns atores que são até de outras religiões. E praticantes de outras religiões. E eles adoram o espetáculo, porque o espetáculo fala de uma pessoa que colocou a caridade, a humanidade, a busca de espiritualidade. Exato. E solidariedade. O Bezerra de Menezes é uma pessoa que, se eu fosse dar uma única palavra, para mim, como autor e ator, é solidariedade. E isso que faz tão bem, eu acho, a gente fazer esse espetáculo, porque a gente faz uma história que é de valores que hoje em dia estão muito desgastados. Exatamente. Que a pessoa que, por exemplo, ele foi político para servir. Ele foi espírita não para ser servido, mas para servir. Então, parece que vivemos numa época de descrença total de valores, um monte de coisa, vários fatos negativos aí, tudo. Então, apresentar uma pessoa dessa é uma coisa sensacional. E um brasileiro. Um brasileiro, E um brasileiro e uma pessoa que esteve só há 100 e poucos anos, que viveu uma vida, por exemplo, outros líderes espíritas, inspiradores como o Chico Xavier, o Divaldo, eles tiveram uma vida mais... Eles não criaram família, Ao contrário, o Bezerra teve todos os problemas de filho, perdeu filho, teve filho doente. Teve 12 filhos? 12 filhos. 12 filhos? Como é que vai? E mais, eu não vou dar o que se chamaria de spoiler, né? Não vou estragar a história. Mas dos momentos mais emocionantes da peça
são os fatos que acontecem com os filhos, porque você não pense que quando ele se tornou espírita, a vida dele ficou muito fácil. Ele teve provas muito difíceis com os filhos, que a doutrina espírita até ajudou muito ele a enfrentar. Entendi. Então, esse lado humano, esse lado pai, o lado das vicissitudes pessoais, e que mesmo com tudo isso, ao invés de perder a sua fé, isso só fortaleceu. O Bezerra é aquele tipo de pessoa que o pessoal fala que é como bolo. Quanto mais bate, melhor fica. Melhor fica. Quanto mais sofrimento ele teve na vida, melhor ele ficou, mais firme nos seus propósitos ele ficou. Mas o que eu quero mostrar para o espectador é o seguinte. Até já houve filmes sobre Bezerra, mas muitas pessoas falam, nossa, como uma peça diferente do filme. Porque a nossa linha, apesar de ser uma história dramática, a gente conta também lados divertidos, e a própria estrutura de um espetáculo musical traz uma certa leveza e um lirismo para a peça. Quem gosta de musical vai curtir. Não dá para perder nem de jeito nenhum. A gente vai fazer um pequeno intervalinho para voltar já e falar mais um pouco da peça e tudo, falar, logicamente, trazer a figura de Bezerra de Menezes para o programa. Eu só tenho a te agradecer tanto a você quanto ao Fernando, a Célia, a todo mundo que está aqui. E a gente já volta já para falar mais um pouco. Antes eu vou pedir para o Fábio colocar na tela a capa dessa semana do jornal Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, que assim como esse programa é produzido de uma maneira independente, democrática e pluralista, ou seja, com opiniões diversas aí. O jornal tem 14 anos de existência, de circulação ininterrupta, e está nas redes sociais toda sexta-feira e aos sábados aí, edição impressa. Essa semana, a notícia principal do jornal é a intenção da Prefeitura de vender 2 áreas públicas para ampliar a capacidade de leitos de UTI no Hospital Santa Amaro. Um projeto que, inclusive, já foi aprovado na Câmara. A Prefeitura deve vender essas áreas. Uma área fica na Praia de Pitangueiras, ao lado do shopping, e a outra fica ali atrás da Dom Pedro, um terreno grande ali que tem atrás da empresa de Cico. A Prefeitura vende essas 2 áreas com acordo junto com os vereadores para que esse dinheiro seja usado para ampliar a capacidade de leitos de UTI. Antes do intervalo, nós vamos assistir uma mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá e já voltamos com o André Tadeu. Nos últimos 2 anos, a Câmara Municipal de Guarujá tem vivido transformações positivas. Praias e bairros mais iluminados. Nova empresa de ônibus. Economia de recursos e justiça tributária para mais investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Tudo isso e muito mais passa pela Câmara. Trabalho que dá resultado. Ao total, temos 282 leis aprovadas na atual legislatura. Além disso, já foram economizados mais de 10 milhões, que tem permitido à Prefeitura investir mais em saúde, educação, limpeza e conservação da cidade. Participe e fique por dentro da Câmara. É a Câmara de Guarujá fazendo a sua parte. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790.
Você que é servidor público municipal tem uma ótima opção de lazer e descontração no Grêmio dos Funcionários da Prefeitura de Guarujá. Academia de ginástica, piscina, campo de futebol e ambientes coletivos são algumas das opções disponíveis para você e toda a sua família. Ao longo do ano, o Grêmio dos Funcionários Públicos de Guarujá promove eventos que reúnem amigos e garantem muita diversão. É o Grêmio, cumprindo seu papel de unir a categoria na melhor hora, a hora da folga. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade de hoje, entrevistando o André Tadeu, ele que é ator, autor, escritor, e está trazendo aqui para o programa uma notícia sensacional, que é a encenação do espetáculo Uma Flor para Bezerra de Menezes, que será dia 30 de março agora, no Teatro Procópio Ferreira. Daqui a pouco a gente vai falar mais dos pontos de venda, o telefone está sempre aparecendo na tela, o telefone de celular da Célia, que faz parte aí da equipe de produção do espetáculo. E o André é o ator principal, é o que representa o Bezerra, né? Inclusive a gente tem um videozinho para mostrar, mas antes de falar, o Bezerra parece que foi a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Pois Brasil, é, né? Você sabe que 80% da peça são palavras do próprio Bezerra e de contemporâneos que contaram as histórias, a gente encena de histórias dele. Mas 20%, a primeira cena e a última cena, são baseadas em comunicações mediúnicas do Chico Xavier. A primeira cena é a preparação do Bezerra para encarnar uma cena que é descrita no Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier. Vamos ver então? Vamos ver o vídeo, Fábio? Só o comecinho, pelo menos? Pra gente... E o jovem doutor atende a toda a gente, seu grande objetivo é curar. Uma Flor para Bezerra de Menezes é um projeto que começou em 1999 com uma pesquisa que eu fiz em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, em toda a bibliografia da época sobre Bezerra de Menezes. Eu fui até o sertão do Ceará para conhecer a terra dele, eu fui na Biblioteca Nacional, encontrei coisas incríveis sobre essa figura maravilhosa do Bezerra de Menezes. E tivemos que fazer uma grande síntese para a gente escrever o roteiro desse espetáculo. E o que foi uma surpresa é que ele veio a inspiração da gente fazer um musical. A gente estava sem áudio, estava tentando explicar. Aquela é a parte que você fala do começo. Então, a preparação dele, que é descrita no livro do Chico Xavier, que ele era realmente um homem certo no lugar certo, mas que tinha um plano dele dentro da história do Espiritismo aqui, que ele já estava sendo preparado. E o final da peça, que conta depois do desencarne dele, o que aconteceu, o que ele começou a fazer. E que muitas pessoas hoje conhecem. Você mesmo estava comentando que as pessoas vão nos centros espíritas, veem a figura do Bezerra de Menezes e não sabem que ele foi uma figura real aqui, que viveu aqui. De carne e osso. Mas elas conhecem a entidade espiritual e a falange do Bezerra, que é muito invocada para a cura pelos espíritas. A gente tem fotos também, algumas fotos do espetáculo, e sempre lembrando aí para o telespectador. Isso, agora Uma Flor para Bezerra de Menezes. Quando o pessoal pobre dos morros não tinha o que pagar as consultas, mas tinha uma flor para Bezerra de Menezes. Essa que é essa que é o segredo
da beleza, né? Como você falou, um médico que subiu o morro para tratar dos doentes. Ele subiu o morro para tratar dos doentes, deixando às vezes até filho doente. Essa foto é bem simbólica mesmo. Exatamente. Pode passar, Fabio. Exatamente. Esse é outro momento. É um momento em que é passada uma mensagem mediúnica para ele. Entendi. Num dos momentos em que ele está comprovando os fatos espíritas na vida dele. Certo. Mais uma, Fabio? Esse é o grande momento da peça, em que ele já é o finalzinho da vida dele, ele teve um derrame, 3 meses imobilizado, e todos os necessitados que ele tratou a vida toda chegavam para visitá-lo e descobriram que o médico dos pobres também era pobre. Olha só. E elas tentavam deixar uma moedinha debaixo do colchão, sensibilizadas pelo seu benfeitor, está numa condição tão humilde. Entendi. Ele morreu em 1900. 1900. Mais uma, Fabio, tem? E aí, olha, escolheram muito bem as fotos. Essa foto é exatamente a mensagem que é dada a ele no final, quando ele já desencarnou, que ele cumpriu uma etapa na evolução dele. É muito bonito. Não vou dar spoiler do final da peça, mas é muito bonita essa cena, já no plano espiritual. Mais uma, Fabio? Isso, essa é uma das cenas em que se conta a história da infância dele. O elenco todo vai contando a história, porque aí, logo em seguida, ele já chega no Rio de Janeiro. Sempre musicada. Então, vamos dizer o seguinte, dos 70 e poucos minutos da peça, 37, 38 tem música. Mas o público pode ficar tranquilo, que é uma música popular, dá bem para entender a história, não tem nada de difícil. Legal. Muito pelo contrário, a música está lá a serviço de contar a história. Certo. Porque tem certas peças que você fala, nossa, é um musical, de repente está tendo uma história aqui, aí vem uma música nada a ver e depois... Não, a música aqui só está ajudando a contar a história. A contar a história, uma história bonita de se conhecer. Bonita. E muito prazerosa, imagino, para um profissional das artes cênicas como você. Você sabe que em Santos, a gente fez no Centro Cultural Português. E a luz, ela estava, a forma com que ela foi ajustada, dava para ver bastante a primeira fileira. Nem sempre dá para fazer isso. Chegou uma hora, que é a hora emocionante dos filhos lá, que mexe bastante com a plateia, que eu termino a cena e vou para um canto. Eu olhei para a plateia, toda a primeira fileira estava... Emocionante. Então, fazer o público rir e fazer o público chorar é a grande barato do ator. Imagina. O pior que pode existir para um ator é a apatia, né? O pessoal ficar assim, olhando no relógio. Né? Não, o pessoal se emociona e se envolve mesmo com a história. Legal. André, eu ficaria aqui a tarde toda, como você falou que você faz palestra, né? A gente fica também falando aqui a tarde toda e nos dias que a gente está vivendo, uma história tão bonita como essa, dá gosto de falar. Pois é, e ainda mais um teatro que está arrumado, acho que vai ser uma ótima oportunidade. A produção está me pedindo aqui para falar o seguinte, como a gente distribui isso para grupos, está sendo vendido em grupos espíritas, a gente reforça para o pessoal, dá uma ligadinha aí para o telefone da Célia, para fazer essa antecipação dos ingressos, que pode ser que na hora não tenha mais ingresso. Entendi. Isso aí é uma coisa que a gente não... As casas espíritas estão disponibilizando também. As casas espíritas estão disponibilizando. Pelo telefone da Célia, ela pode falar onde tem o ingresso para as pessoas garantirem aí a sua presença e vai ser um prazer esse sábado estar dia 30 do Vou te deixar uns 30 segundos para você fazer um convite para o telespectador. Então. Olha, meus amigos, se vocês quiserem uma noite de emoção, levar a sua família para um espetáculo que vai ser tocante, um espetáculo de uma personalidade que existiu, um brasileiro, que a gente tem que ter orgulho de ser um político honesto e pobre, que terminou pobre, uma figura que é sinônimo de caridade e de busca de espiritualidade. Se você quer um momento de inspiração com beleza,
Venha dia 30/3, uma flor para Bezerra de Menezes, e a gente vai ter a alegria de tê-los lá no ótimo Procópio Ferreira, aqui no Guarujá. Obrigado, André. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Parabéns e boa sorte no espetáculo. O programa Assunto Cidade vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com uma nova edição do Assunto Cidade. Antes de terminar, vocês vão assistir novamente a mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá. Uma boa noite a todos. Até logo. Nos últimos 2 anos, a Câmara Municipal de Guarujá tem vivido transformações positivas. Praias e bairros mais iluminados. Nova empresa de ônibus. Economia de recursos e justiça tributária para mais investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Tudo isso e muito mais passa pela Câmara. Trabalho que dá resultado. Ao total, temos 282 leis aprovadas na atual legislatura. Além disso, já foram economizados mais de 10 milhões, que tem permitido à Prefeitura investir mais em saúde, educação, limpeza e conservação da cidade. Participe e fique por dentro da Câmara. É a Câmara de Guarujá fazendo a sua parte.